Boa tarde a todos, a mais uma conferência, Web Conference da Apex Internacional. Eu sou Rodolfo Gasparian, voluntário da Apex, e tenho hoje aqui a missão de falar sobre autogestão existencial, que é um tema de pesquisa, a qual desde que eu comecei a estudar sobre ProEx, sobre programação existencial, eu me interessei sobre esse tema e de lá até aqui eu fiz algumas pesquisas e eu vou compartilhar um pouco desse conhecimento que eu adquiri através dessa web conference. A gente vai mesclar aqui um pouco de conceito com um pouco também de prática e interação. Então vocês fiquem bem à vontade em poder fazer as perguntas, em poder participar dessa aula junto conosco aqui, que estamos na sala de conferência da Apex. Bom, em primeiro lugar, a gente fala aqui sobre a questão do princípio da descrença, Então é muito importante, e você que está aqui hoje, eu acredito que muitos já tenham participado das conferências da Apex, e a gente fala aqui sobre a questão do princípio da descrença. Qual é esse princípio? É o princípio de não acreditar em nada, nem mesmo no que for dito aqui nessa conferência hoje. Então a ideia é que você experimente, que você tenha as suas próprias experiências pessoais. A partir do momento que nós obtenhamos essa experiência pessoal, a gente pode ter uma certa certeza do que é aquilo que acontece. E a Apex é a instituição que eu faço trabalho voluntário. Agradeço a Apex pela oportunidade de estar aqui hoje, falando sobre autogestão existencial, podendo dar essa aula aqui para vocês. Através da Apex, desde que eu entrei em 2008, eu tive um terreno muito fértil para poder desenvolver meus trabalhos. Inclusive, foi através da Apex que eu pude implementar o programa de Web Conference, que é o programa que muitos de vocês já participam aqui desde 2008. São mais de 120 conferências realizadas via internet e disponibilizadas também no site da Apex. E desde lá a gente evoluiu muito, desde o Web Conference até os cursos de ensino à distância. Então na Apex eu achei uma maneira de poder participar e uma maneira de poder contribuir com todo o trabalho assistencial que está sendo feito não só aqui em Foz do Iguaçu, como também em diversas cidades do Brasil e até em alguns países da Europa. Então, a Associação Internacional da Programação Existencial, Apex, é uma instituição sem fins lucrativos com base no voluntariado. Então, todos nós aqui somos voluntariados. Eu, Sabrina, que está fazendo a parte técnica da filmagem, como todos os voluntários da Apex. Então, uma instituição com base no voluntariado, sem conotação mística, religiosa ou político-partidária. Sua finalidade é a pesquisa e a educação sobre o propósito existencial e a evolução pessoal e grupal a partir do paradigma consciencial. Ok? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem perguntar, que a gente vai tirando aqui para vocês. Então, a gente tem como objetivo da palestra hoje apresentar os conceitos e ideias para o desenvolvimento pessoal na busca da maior compreensão e realização da programação existencial, também chamado de ProEx. Então a gente tem aqui como principais tópicos, a gente tem a questão da autogestão e a sua relação com a ProEx, a questão dos recursos pessoais, os papéis existenciais, os valores existenciais, equilíbrio em diversas áreas da vida, metas evolutivas e aumento da produtividade existencial. Alguns aspectos que a gente vai debater na conferência de hoje é a questão da sensação de insatisfação, o que a gente chama de vazio existencial, e também baixa estima. A gente vai debater sobre a sensação de perda de oportunidade evolutiva e de estar aquém de um bom desempenho do propósito de vida, aquela sensação de ter algo a mais a realizar. Falaremos também sobre a conciliação entre as diferentes áreas da vida, buscando o alcance de um melhor rendimento e também as alternativas para uma vida mais equilibrada. Tudo isso a gente vai poder debater aqui hoje nessa web conference.
Então a gente já vem aqui para a definição do tema propriamente dito, que é a autogestão existencial, né? O que significa essa autogestão existencial? Então nos slides vocês estão verificando que a autogestão existencial é a coordenação dos recursos pessoais, sejam eles talentos, interesses, atributos mentais, parapercepções, bioenergias, motivações, tempo, esforço, dinheiro, companhias intra e extrafísica, dentre outros, considerando as circunstâncias situacionais, que são as oportunidades e os riscos, ao longo da vida, visando o cumprimento da ProEx. Então, a autogestão, ela está ligada diretamente com a programação existencial, o nosso propósito de vida. E por isso vale a pena, né, disponibilizar aqui a definição de ProEx, de programação existencial, para que a gente fique fazendo a correlação entre a autogestão existencial e a ProEx, a programação existencial. Então, o que vem a ser essa ProExis, essa programação existencial? A programação existencial, a ProExis pessoal, é a programação existencial específica de cada consciência intrafísica, que é a consciência com sim, nós, seres vivos, nesta vida, em sua nova vida, nesta dimensão humana, planejada antes do nascimento somático, que a gente chama de ressoma, da consciência ainda extrafísica consciex. O que significa isso? Significa que nós, antes de renascermos, ou nascermos nessa vida, nesse corpo físico, a gente fez um planejamento existencial. A gente determinou uma missão de vida, digamos assim, um projeto de vida, um planejamento da nossa vida, ainda no extrafísico, o que a gente chama do processo de curso intermissivo. Ok? Então, desde o curso intermissivo, a gente fez uma programação, né, junto com o evoluciólogo, junto com a equipe extrafísica, para que a gente pudesse realizar algo nessa vida que a gente vive hoje. Então a ProEx, a proexologia vem estudar e aprofundar sobre a questão da programação existencial, sobre o sentido da vida, sobre planejamento de vida, sobre projeto de vida, todos os assuntos relacionados à programação existencial. E no manual da TENEPS, eu trouxe aqui para vocês darem uma analisada. Esse livro aqui, Programação Manual da ProEx, é um livro que vale a pena quem não teve oportunidade ainda de ler. Então eu tirei uma frase enfática desse livro, que fala que a maior genialidade da ProEx é saber empregar vários atributos conscienciais ao mesmo tempo nesta vida intrafísica. Então, é bem interessante a gente começar a analisar que todos vocês que estão aqui nessa sala hoje, todos nós temos talentos, né? Todos nós temos interesses, todos nós temos atributos mentais, todos nós temos algum nível de percepção, de parapercepção, todos nós sentimos ou percebemos, ou tem alguns que não percebem a questão da bioenergia. Tudo isso está ligado ao recurso pessoal. Motivações, cada um tem motivação para um certo tipo de trabalho, um certo tipo de função. Cada um aqui tem um tipo de tempo, né? Apesar do tempo ter 24 horas apenas, algumas pessoas têm um pouco mais de disponibilidade, outras têm menos disponibilidade. A questão do esforço, do dinheiro, das companhias intrafísicas e extrafísicas, quer dizer, tudo isso aqui são os nossos recursos pessoais. Então, é muito importante a gente avaliar esses pontos, né, o que significam esses recursos pessoais. Existem alguns verbetes relacionados sobre atributos pessoais também, que são verbetes da enciclopédia da Conscienciologia, que vale a pena vocês analisarem e fazerem um aprofundamento maior. A gente disponibiliza uma planilha que vocês já podem começar já a anotar. Inclusive, eu sugiro que vocês peguem um pedaço de papel, uma caneta, para vocês anotarem tudo que vai ser falado aqui hoje, porque a gente vai fazer um pouco de teoria, um pouco de prática. Então, um dos pontos principais que eu acho que é importante dentro do autoconhecimento
nosso é a gente fazer uma listagem do que são nossos pontos fortes, os nossos pontos fracos e nossos pontos faltantes. Então a gente tem aqui 3 colunas na tela de vocês. O trafor é o traço forte, né? Aquela habilidade que você tem. O trafar, ele é o traço fraco. Então é uma deficiência que você tem, algo que você precisa ajustar ou melhorar. E o trafal é aquilo que você não tem, aquela habilidade, aquela competência que não existe ainda em você ou que você não identificou ainda. É muito comum, a partir do momento que a gente começa a desenvolver algum autoconhecimento, é muito comum a gente descobrir alguns traços que a gente não sabia que a gente tinha. E esses traços que a gente não sabia que a gente tinha, às vezes são listados por pessoas que são próximas a gente. Então é bem interessante, né? Na própria PEX a gente fez um programa de qualificação, inclusive muitos dos slides que eu estou passando aqui para vocês hoje, foi de uma experiência própria que a gente teve, não só pessoal, mas também como experiência em grupo. E inclusive é bem interessante essa listagem, porque a gente tem a oportunidade de se conhecer melhor e de ver como que as pessoas, elas nos olham, né? Como é que elas, o que elas acham, né, de você. Então é bastante interessante. Então uma sugestão que eu passo aqui para vocês, inicial, é que vocês façam primeiro uma lista, né, digamos assim, com você mesmo, né? Reserve um tempo e faça uma lista e coloque todos os pontos que você acha que você tem, que são positivos, os trafores, todos os pontos negativos e os pontos que você acha que ainda faltam. Em seguida, você pode ousar mais um pouco e você pode solicitar que algumas pessoas conhecidas, amigos, de repente melhores amigos, a família, que elas façam essa relação para você. Pode parecer um pouco estranho, mas isso surge, um resultado bem interessante, não só para as pessoas poderem refletir sobre isso, mas também o feedback que você vai ter. Quer dizer, vão aparecer pontos positivos que você não sabia que você tinha e também vão aparecer pontos negativos que você também não sabia que você tinha. Mas tudo que traz para você um melhor conhecimento, um melhor autoconhecimento, já vai ajudar no desenvolvimento desse trabalho. Outro ponto importante para a gente analisar são os nossos papéis existenciais. O que são os nossos papéis existenciais? São os papéis que a gente desempenha no dia a dia, né, que de uma certa maneira contribuem com o nosso processo evolutivo, com a nossa existência. Então você pode fazer, a gente, né, também faz uma sugestão que vocês façam um mapa desses papéis existenciais, mas primeiro vocês precisam listar o que vocês fazem. Quer dizer, você é um cidadão, né? Você é um voluntário de alguma instituição, você pratica a TENEPS, que é a prática da energética pessoal, uma técnica utilizada, né, pelos conscienciólogos e pelas pessoas que desenvolvem, né, o trabalho dentro da conscienciologia. Se você é professor universitário, se você é professor de escola, se você é uma pessoa que tem dupla evolutiva, ou se você é síndico, ou se você é irmão ou filho, ou se você é autor de algum livro, quer dizer, faça, né, uma listagem de todos os papéis que você desempenha. Foi bastante interessante quando eu fiz esse exercício pela primeira vez. Eu me surpreendi pela quantidade de papéis que eu tinha e às vezes nem sabia. Quer dizer, o trabalho da autogestão existencial, ele vem exatamente você começar a quantificar, você começar a listar, você começar a entender um pouco mais do que se passa no seu dia a dia. Então, a gente trouxe aqui um mapa, né, desses papéis, para que vocês possam colocar no papel e fazer uma listagem em cada área dessa que você desenvolve, cada papel desse que você desenvolve, você colocar o que pertence ao seu papel, né? E você colocar essa planilha que ela mostra, né? As atribuições pertencentes ao papel e as que não pertencem ao papel. E você pode dizer o que você desempenha e o que você não desempenha, o que você deveria estar fazendo e o que você não deveria estar fazendo. E o que você não faz, tá? Isso é importante, tá? Parece ser uma coisa muito burocrática, mas isso é muito importante.
Você indo para fazendo uma análise, né? Vamos supor, você tem aqui um papel de voluntário, né? Então, o que pertence, né, a esse papel de voluntário, né? O que você precisa fazer nesse papel de voluntário? Você fazer uma listagem de todas as suas funções, de todas as coisas que você pode desempenhar, que você pode realizar. E você listar o que você desempenha, o que você faz e o que você não faz, né? Isso você pode levar também para o campo de estudos, né? A parte de formação profissional ou a parte do trabalho mesmo. Você pode fazer uma listagem desses papéis que você tem no seu dia a dia, e você pode fazer essa listagem para você entender um pouco mais. E quando eu fiz isso, eu percebi que eu estava tendo muitas atividades e que eu estava, como é que eu posso dizer, não sendo muito produtivo em todas essas atividades. Seria como se fosse fazer 10 coisas a 10%, né? Então foi muito interessante eu fazer esse mapeamento dos meus papéis, do que eu fazia, para que eu começasse a me planejar melhor o que eu precisaria focar no momento. Cada momento da nossa vida, a gente vai ter um gráfico diferente de atuação, né? Então isso tudo é importante para que a gente possa fazer uma análise e entender um pouco mais de como é que funciona o nosso dia a dia, nossa vida, ok? Bom, dentro desses papéis, dentro desses atributos conscienciais, dos talentos, vai entrar uma coisa que é bem interessante também, que são os valores existenciais, tá? Então, o valor existencial é a qualidade da realidade, que é representado, né, principalmente pelo que você faz, né, durante a sua vida. Então eu vou ler aqui para vocês. O valor existencial é a qualidade da realidade específica representando validade, legitimidade, veracidade ou dignidade superior, ideal quanto à evolução consciencial. É a plenitude cosmoética, estabelecida e arbitrada de antemão, a ser prezada racionalmente e buscada tecnicamente de modo prioritário pela consciência lúcida, intermissivista, cognopolita, homem ou mulher. Então, assim, se a gente puder, né, resumir nessa definição, a gente pode descobrir a questão dos nossos valores pelo nosso dia a dia, pelo que a gente prioriza no nosso dia a dia. Então, para a gente não ficar somente na teoria, a gente trouxe aqui uma planilha que fala sobre como que você faz para descobrir esses valores existenciais. É bem interessante que, se você pegar uma tabelinha, você pode fazer no papel mesmo, e você fazer um mapeamento das suas decisões que você tomou ultimamente, as decisões que foram realmente importantes na sua vida, tá? As decisões que foram decisões de destino, decisões que alteraram, né, pontos relacionados à sua existência. E você vai fazer uma listagem de todas essas decisões que foram tomadas. Você pode fazer uma retrospectiva aí nos últimos 5 anos. E logo que depois que você fizer essa listagem de decisões que você tomou, você vai colocar o que estava por trás dessa decisão. Então é bastante interessante. Isso aqui tudo é legal você colocar isso aqui é uma pasta, né, onde dá para fazer exatamente todo esse acompanhamento, né, de todos os pontos, você listar tudo e colocar numa pasta, porque isso aqui, de uma certa maneira, é um histórico, né, é uma biografia das atividades que você faz, né, no dia a dia. Então você coloca todas as decisões que você tomou e você vai fazer uma relação, ou que relação que isso tem com a questão das suas decisões. Aí você vai descobrir o seu valor pessoal. Então, esse é um exercício bastante interessante para você poder descobrir algumas questões de valores, né? Então, assim, através, né, desse exercício, você pode chegar, por exemplo, descobrir que um valor pessoal seu seja segurança, por exemplo, ou a questão da dupla evolutiva é uma coisa que é importante para você, a questão de amigos, de família, e
vários outros, né? Tem até um verbete, eu vou pegar aqui para vocês, tem um verbete que fala sobre essa questão das questões dos valores, né? Que é exatamente o verbete chamado valores existenciais. Então, existem vários tipos de valores, inclusive são colocados aqui 55 características, 55 pontos aqui, características envolvendo os valores existenciais. Então, na verdade, existem mais de 55, pelo menos, que estão listados nesse verbete, 55 tipos de valores que você pode relacionar com a sua vida. E você vai perceber, eu já vou responder aqui a pergunta, né, da Rosiana. Então, assim, a gente pode fazer uma listagem desses valores e a gente começa a se conhecer um pouco mais. E a gente vai, a partir desse momento que a gente tiver, se conhecer um pouco mais, a gente vai poder dar andamento, né, no restante dessa análise existencial. Mas antes de entrar aqui nas áreas da vida, eu vou à pergunta da Rosiana. Ela fala: ótimo esse trabalho de webconference, listo somente as grandes decisões que mudaram algum aspecto da minha vida. Olha, é claro assim que as decisões mais importantes, normalmente eles vão deixar bem claro, né, o tipo de valor que está por trás. Mas você pode também colocar suas pequenas e médias decisões também, não tem problema, tá? Tudo que você acha que é relevante, que é importante, você pode colocar por trás. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo, né? Você recebeu vamos supor que você tenha na área do trabalho, você recebeu uma proposta fenomenal relacionada a uma proposta de trabalho. Você aceitou aquela proposta, sim ou não? Por que você não aceitou? Por que você aceitou aquela proposta? O que estava por trás daquilo, né? Conheço muitas pessoas que não aceitam propostas por questões de ética, ou questões de valores, de não ser exatamente a área de atuação, ou o tipo de empresa que gostaria de atuar. Então, normalmente, a maneira mais prática da gente detectar essa questão desses valores são exatamente o processo de decisões que você tomou, né? Isso deixa bem claro o que você prioriza, né? O que você acha importante na sua vida. E dentro do mapeamento, né, das áreas da vida, aqui vale bastante interessante. Isso daqui foi uma das coisas que mais me interessou quando eu comecei a estudar sobre autogestão existencial. Esse gráfico, né, esse gráfico de pizza, ele representa a nossa vida, toda a nossa vida. E aqui a gente separa, né, diversas áreas da nossa vida. Então tem a parte da intraconscienciologia, eu já vou explicar sobre a questão intraconsciencial, a questão da saúde holossomática, a área profissional, a interconsciencial, né, que é a interconscienciologia, a área de finanças, a extrafisicalidade, a interassistencialidade e as outras áreas. Então, quando eu vi isso aqui pela primeira vez, eu fiquei muito interessado, porque sempre eu tive como ideia inata a questão do equilíbrio em diversas áreas da vida. Eu sempre questionei aquelas pessoas que só faziam uma coisa na vida, né? E só sabiam fazer aquilo. Eu sempre fiquei pensando, poxa, isso não é um modelo de sucesso para mim. Eu não analisava um modelo de sucesso como uma pessoa que somente tinha dinheiro. Não, eu sempre analisava se aquela pessoa que tinha dinheiro ou que tinha um padrão de vida alto, se ela fumava, por exemplo. Quando ela fumava, eu falava, coisa que não é um modelo para mim. Quer dizer, eu sempre analisei todas as questões que são ligadas para você realmente ver qual seria um modelo interessante, né, de personalidade, de existência, exatamente para me basear, para buscar alguma coisa relacionada àquilo. Por isso que é interessante também os estudos das biografias, né? Inclusive tem um quadro que é mensal também aqui na webconference, que a gente faz análise de biografias de personalidades famosas, né? Bem interessante. Então, dentro dessas áreas da vida, é interessante a gente analisar o que a gente faz no nosso dia a dia. Então, o ideal seria que vocês... Isso é um exercício que a gente faz no curso Autogestão Existencial. Depois eu vou fazer até um convite para vocês do curso que vai começar em agosto agora, que é o Autogestão Existencial, que é um curso
que aprofunda, né, todos os temas que a gente está conversando aqui hoje. Na verdade, a palestra de hoje ela é a ponta do iceberg de uma quantidade enorme, né, de conteúdo e técnicas que existem para a gente fazer um melhor autoplanejamento pessoal. Mas dentro dessas áreas da vida, né, tem um exercício legal no curso que a gente separa em todas as áreas da vida qual o percentual aproximado que a gente tem, né, em cada área. Então é bastante interessante, porque isso aqui me levou a refletir muito sobre a questão do equilíbrio. Mesmo eu sendo uma pessoa que sempre valorizei a questão do equilíbrio em diversas áreas da vida, mesmo assim eu percebi que eu estava em algumas coisas, alguns pontos desequilibrados ainda. Então a gente tem aqui a questão das finanças, por exemplo, né? Então você tem dentro da sua vida, você tem a questão das finanças, né? Então a pergunta, né, que a gente faz para vocês: como é que anda a sua organização financeira, né? Como é que anda a questão dos seus investimentos? Tudo relacionado à questão na área de finanças. Como é que anda isso na sua vida? Quer dizer, dentro né, de um gráfico, né? Quantos por cento isso representa na sua vida? Não só de tempo que você disponibiliza, mas também de ajustes, né? Quer dizer, essa área ela anda equilibrada para você, a área de finanças. Então isso tudo é muito importante, né, para a gente poder fazer uma análise da nossa autogestão. A questão profissional: como é que anda o seu trabalho? Você está satisfeito? Você se sente realizado profissionalmente? Você está evoluindo dentro da área do seu trabalho? Você está estagnado? Em qual ciclo, né, de trabalho que você está? Você está no ciclo estagnador? Você está no ciclo da prosperidade? Que ciclo que você se encontra na sua área de trabalho? Como é que está o seu desenvolvimento na carreira, né? Então, essa parte é ligada dentro da parte profissional. E como é que está a parte da intraconsciencialidade, né? Ou seja, a qualidade da questão consciencial interna sua, que seria exatamente o desenvolvimento de traços fortes, a eliminação, né, ou a diminuição dos traços fracos, né, e a aquisição de novos traços faltantes. Como é que está isso? Como é que está essa questão do seu desenvolvimento, né, intraconsciencial? E como está a sua outra área da vida chamada da interassistencial, a interassistencialidade? Como é que anda a interassistencialidade em sua vida? Você pratica algum trabalho voluntário? Você desenvolve algum trabalho de docência relacionado à tarefa do esclarecimento, né? Como que anda isso na sua vida hoje em dia? Vocês podem digitar aqui, né, na área de chat, de texto, quando vocês tiverem alguma dúvida, se quiserem também fazer alguma interação aqui. O que mais que nós temos aqui na área da vida? A parte da saúde holossomática. A parte da saúde holossomática é aquela parte da nossa vida relacionada ao soma, né? O nosso corpo físico. Quer dizer, como é que anda você no dia a dia cuidando do seu soma, do seu corpo? Você está se alimentando direito? Você pratica atividades físicas? Como que está esse cuidado com o seu soma? Qual nota que você se dá? Qual percentual, né, que você se dá em relação a isso? Como é que está o cuidado com o seu energossoma, ou seja, com o seu corpo energético? Como é que está isso? Você consegue entrar e sair dos ambientes sem se contaminar com as energias dos outros ou sem se contaminar com as energias das pessoas? Você tem desenvolvido essas práticas energéticas diariamente, ou você tem conseguido obter uma homeostase energética? São perguntas a serem feitas. Como é que anda seu psicossoma, né, o seu corpo emocional? Você é uma pessoa que está conseguindo desenvolver o equilíbrio entre a emoção e a razão? Você ainda é uma pessoa muito impulsiva, uma pessoa muito explosiva, digamos assim? Você já está conseguindo se controlar mais? Ou se você consegue fazer, né, projeções, né, lúcidas de psicossoma, por exemplo, né? E a questão do mental soma, como é que está a sua intelectualidade? Como é que vai a questão dos estudos? Como é que vão
as questões relacionadas ao mental soma, né? Então tudo isso você junta, junta tudo e dá um percentual para a sua saúde holossomática. É claro que às vezes é mais fácil da gente cuidar mais do nosso corpo, né? Fazendo atividade, alimentando direito. Então tudo isso é legal você raciocinar, você pensar para poder fazer a sua, para poder dar a resposta, né, nesse exercício que a gente pratica. E a extrafisicalidade, como é que tá? Os relacionamentos extrafísicos, né? Esse relacionamento extrafísico você pode dizer não só relacionamento com o amparador, como assediador, como guia cego. Como é que anda isso no seu dia a dia? Como é que anda você desenvolvendo o seu relacionamento no extrafísico? Você está mais durante o dia com amparo de função ou com amparo pessoal? Você está durante o dia mais com assediador? Né? Como é que anda essa questão extrafísica? Você tem feito projeções lúcidas? Ou você se projeta consciencialmente de forma lúcida, né? Com facilidade, com dificuldade? Você pratica alguma dinâmica? Você desenvolve algum trabalho com as suas energias diariamente ou semanalmente? Como é que é a questão do seu estado vibracional? Você desenvolve estado vibracional diariamente? Você pratica, né, a técnica do estado vibracional diariamente? Como é que anda o seu parapsiquismo? Você anda desenvolvendo o seu parapsiquismo? E a gente entra na próxima área da vida, que é a interconsciencialidade. Então, na interconsciencialidade, a gente pode colocar aqui, né, o círculo de relacionamento, a questão de famílias, a questão de dupla evolutiva, amigos, os grupos evolutivos, né? Como é que anda você no seu dia a dia? Você anda investindo também na interconsciencialidade? Então é legal a gente fazer essa análise, colocar isso tudo, né, no nosso papel, colocar tudo na nossa planilha e também as outras áreas da vida que não estão encaixadas dentro dessas que a gente colocou aqui, né? Então, respondendo, né, a Adriana, a PL é a projeção lúcida, tá? Eu abreviei aqui para não ficar muito espaço aqui no slide, mas a PL é a projeção lúcida, ok? Então, é aquela tal história da gente poder ter as nossas próprias experiências, né? Às vezes a gente escuta falar sobre projeção da consciência, que fulano de tal se projetou, ou relatos da projeção da consciência de alguém. Agora, quer dizer, e a nossa projeção lúcida, né? Isso é bastante interessante porque através da experiência própria a gente vai poder comprovar certos fenômenos que às vezes estão na teoria. Então fica muito mais fácil a gente entender uma teoria quando a gente tem a prática, né? O que a gente chama de teática, ok? Então, lá vamos nós. A gente fez aqui uma listagem das áreas da vida e o que acontece? Como é que a gente faz para ver se a gente está com uma má gestão das nossas áreas da vida, né? Se a gente está com uma má gestão existencial? É relativamente simples. Dessa listagem aqui, que a gente colocou, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8 pontos, né? Eu pergunto para vocês aqui, vocês estão com uma hipertrofia de uma área? O que é hipertrofia de uma área? É quando você tem uma área, por exemplo, uma área profissional, abarcando 70% de todas as outras áreas. É como se você tivesse uma pizza, né? A pizza redonda que você tem, que você tivesse aqui a maior parte dela numa área profissional, por exemplo. Ou aquela pessoa que só cuida do soma, do corpo. Como é que anda, né? Então eu pergunto para vocês, como é que anda a sua autogestão existencial? Você tem uma hipertrofia de alguma área? Você tem uma hipotrofia de alguma área? Quer dizer, é uma área que você nem desenvolve às vezes, quer dizer, por exemplo, uma área extrafísica. Tem gente que desenvolve 1%, 2%, né, do seu gráfico, né, total. E a mesclagem excessiva, ela é
quando você mistura as áreas, né? Quando você não é o equilíbrio entre as áreas, o equilíbrio entre as áreas é uma coisa legal, mas a mesclagem excessiva é quando você confunde um pouco uma área com a outra, né? Então você pode aqui colocar um exemplo, por exemplo, dentro de uma empresa familiar, às vezes você relaxa um pouco o seu desenvolvimento na área de trabalho, porque é uma empresa familiar, por exemplo, você está fazendo uma mesclagem de áreas aí que você tem que saber separar, estou dando um exemplo. Então eu pergunto para vocês, como é que está a gestão existencial de vocês? Está boa, está ruim? Pelo número aqui, você teria o número 1, 2 ou 3 aqui que acontece no seu dia a dia, né? E a Rosiana está perguntando, né, se a TENEP se enquadra em qual área? Se é a área extrafísica ou a interassistencial? Eu fiz essa pergunta também, eu fiz o curso Autogestão Existencial, à distância com o professor Caio, né? E o professor Caio e o Losch são as pessoas que mais estudam nessa área de autogestão. E eu perguntei, poxa, mas a TENEP não é interassistencial, então você tem uma área assim que você poderia colocar, né, dependendo do enfoque, né? Mas a princípio ela seria dentro do extrafísico, porque você está atuando dentro do extrafísico. Mas em compensação você está atuando no extrafísico para realizar uma interassistencialidade, para fazer o trabalho interassistencial, né? Então bem colocado aqui a sua pergunta. Você poderia encaixar nos dois, tá? Essa parte aqui das áreas da vida, né? Vão ter alguns pontos que vão, digamos assim, interagir, vão ter interseções, né, com outros pontos, né? Não tem como a gente separar tudo. Mas eu particularmente eu coloquei na extrafisicalidade, né? Ok? Que mais? Tá todo mundo com a vida equilibrada aí? Tá todo mundo certinho? Posso passar para o slide seguinte? Então vamos lá. Bom, dentro dos objetivos aqui da autogestão existencial, nós temos aqui como objetivo a responsabilidade, que é conciliar as diferentes áreas da vida. Então a gente considera que seja necessário, né, você desenvolver cada área que você vem atuar, você tem um papel, você tem uma responsabilidade, né? Isso é uma coisa muito importante. A Fibíola está perguntando, né, no slide anterior, o que fazer quando você descobre o equilíbrio ou desequilíbrio? Pode colocar aqui, Fabiola, o que fazer quando você descobre o equilíbrio? Eu não entendi a sua pergunta direito. O desequilíbrio, ok, perfeito. Tá ótimo. O que a gente pode fazer quando a gente descobre esse desequilíbrio? Bom, o primeiro ponto mais importante é a gente identificar, né? Então, poxa, a gente identificou que a gente tem um desequilíbrio, né, nas nossas áreas da vida. Não se desespere. Isso é uma coisa normal de acontecer. Na verdade, o anormal é a gente conseguir ter tudo equilibrado de acordo com os estudos da autogestão existencial. Mas a partir do momento que você identificou um desequilíbrio, a gente já começa a fazer uma análise do que a gente precisa. Inclusive, vou falar aqui nos slides a seguir sobre as necessidades existenciais. Então, a partir do momento que você identificou que tem um desequilíbrio, você já sabe que alguma coisa precisa ser feita para corrigir e consertar esse desequilíbrio. E a gente vai explicar nas necessidades existenciais como que a gente vai fazer isso. Ok? Isso, Rosiana, no slide anterior, é a mesclagem excessiva, exatamente. É quando você confunde, né, os pontos relacionados a profissional e finanças, quando você faz uma confusão das áreas, tá? Você começa a juntar tudo numa coisa só e você não consegue segmentar, separar as diversas áreas, ok?
Eu dei o exemplo, né, da pessoa, né, que às vezes ela mistura, por exemplo, você tem uma dupla evolutiva, né, uma pessoa que está junto contigo, né, com objetivos maiores, evolutivos, etc. E pelo fato de você trabalhar junto com ela, você acha que aquele momento que você está trabalhando junto com ela, que aquilo ali já é o tempo que você tem para a sua relação pessoal. Então você está fazendo uma mesclagem, você está misturando as coisas. Na verdade, não. Aquele tempo que você está com a pessoa, que mesmo que ela seja sua dupla, numa área profissional, numa área de trabalho, é a área profissional, a área de trabalho. Né? Você não pode misturar que aquilo seja, por exemplo, um tempo que você tenha de realmente atenção para ela. Né? Isso pode acontecer no voluntariado também, da pessoa misturar, achar que o voluntariado é a questão profissional dela, que não tem nada a ver uma coisa com outra, mas as pessoas elas costumam misturar muito, né? Gerar conflitos, né? de interesse, né? Nessas áreas. Ok? O Ricardo, Rodolfo, quando tem um convívio assistencial com um familiar ou amigo, isto estaria também dentro da interconsciencialidade ou interassistência? Mesmo conceito que Tenebris, da interconsciencialidade, né? A gente coloca dentro da interconsciencialidade. Eu penso assim, né? Essa questão da interassistência, ela é uma área que assim, se a gente parar para pensar, ela vai estar um pouco em cada, né? Em praticamente todas as áreas a gente vai poder fazer a questão da interassistência, né? Da questão da assistência, não só às consciências intrafísicas, como a consciência extrafísica, ok? Eu coloquei aqui como dentro da interconsciencialidade, mas também você pode colocar dentro da interassistencialidade, se o foco for realmente a questão da assistência, né? Não só da relação de amigo que você tem, mas se você está tendo aquela relação somente para a assistência, né? Porque são duas coisas diferentes. Tem um tipo de desenvolvimento de trabalho que você faz que ele é específico para assistência, né? Então a gente coloca dentro da interassistencialidade aquele movimento que você está fazendo com objetivos assistenciais, né? Então, por exemplo, se você está, por exemplo, numa rede social, praticando um network, você está ali praticando o quê? A interconsciencialidade, quer dizer, você está interagindo com pessoas, trocando ideias e tal. Agora, se você entrou, por exemplo, numa inter-relação exatamente visando uma assistência, por exemplo, você está fazendo uma assistência de maneira voluntária a alguma certa pessoa, quer dizer, você não tem fins lucrativos nem outras intenções, e você está fazendo só aquela assistência, aí você já pode colocar na questão interassistencial. Ok? Ok, Ricardo? Isso, então vai depender do foco, exatamente, Ricardo. Vai depender do foco e da intenção que esteja por trás daquela ação. Ok? Então a gente coloca aqui dentro dos objetivos, né, da autogestão existencial, a gente tem responsabilidade, a questão da produtividade, eu acho que isso é um ponto muito importante, quer dizer, como que a gente vai melhorar a nossa produtividade no dia a dia, né? Eu acho que a partir do momento que a gente começa, só o fato de a gente começar a refletir sobre os equilíbrios, né, das áreas da vida, a gente já vai começar a gerar uma produtividade em diversas áreas, em diversos pontos da nossa vida. A questão das oportunidades, melhor aproveitamento das oportunidades evolutivas, né, eu posso dizer assim que a partir do momento que eu comecei a estudar sobre o assunto, né, sobre autogestão existencial, várias oportunidades começaram a acontecer naturalmente na minha vida, pontos, né,
principalmente a questão de grupos evolutivos, né? De pessoas que você conhece, que vão de uma certa maneira interagir, que vão contribuir de alguma maneira com os objetivos que você tem. Então é bem interessante que a partir do momento que você tem essas oportunidades evolutivas, você começa a entrar dentro de uma ProEx mais grupal, né? É bem interessante. A questão do preparo, de você estar preparado para as adversidades na execução da ProEx. Adversidades vão acontecer, contrafluxos vão acontecer, problemas vão acontecer. Agora, como é que você vai lidar com isso? Como que você vai, no dia a dia, eliminar esses problemas de uma maneira natural, digamos assim, né? A questão do autocontrole, o maior autocontrole da própria vida, né? Uma homeostase, como alcançar o bem-estar consciencial, né? Que desde o processo da higiene pensênica, da higiene consciencial, né? Da questão se você realmente consegue estar desassediado ou não se autoassediar. A questão da Complex, que é obter o êxito na realização da ProEx. Então esse é um dos objetivos da autogestão existencial. E a gente tem as funções do autogestor. Então, se você quer ser um autogestor existencial, né, quais são os pontos, né, que o autogestor existencial precisa desenvolver? A Maria Santana, ela está dizendo que tem dificuldades para distinguir o trafar do trafal. Ok, vamos lá. Vamos tentar ajudar aqui, Maria. Relativamente, né? Ela é bem simples, né? De você se você se sentir à vontade de dar um exemplo, tá? De algum traço fraco, por exemplo, que você tenha, ou vocês também que estão participando podem colocar, por exemplo, vocês podem escrever aí um traço forte, um traço fraco e um traço faltante, né? Então, assim, o traço fraco, Maria, por exemplo, desorganização, né? Você é uma pessoa desorganizada, tá? Você tem uma desorganização muito grande. Um traço faltante seria a organização, porque o traço faltante ele não é negativo, né? O traço faltante ele é um traço positivo que você não tem, tá? Então, o trafor é o traço forte, de forte. O trafar é o traço fraco. E o trafal é o faltante, ok? Isso ficou claro, né? Tá? Então a gente pode colocar esses pontos, né, que eu passei, relacionados aos traços fracos. Então, por exemplo, uma está aqui. Um trafor que a pessoa tem, por exemplo, adaptabilidade, né? É uma pessoa que faz uma adaptação, ela tem uma capacidade de se adaptar aos ambientes ou situações que acontecem. Isso é um traço forte dela, né? O que seria um traço fraco, né, ligado a essa adaptabilidade? Se ela não tivesse adaptabilidade, uma coisa é ela não ter adaptabilidade, outra coisa é ela ser inadaptável. Você entende a diferença? Né? Então, por exemplo, a pessoa ela é inadaptável, ela não consegue, ela não tem flexibilidade nenhuma, ela não consegue se adaptar, mudou alguma coisa, ela tem uma dificuldade enorme, tá? Então ela tem um traço fraco que é a inadaptabilidade, ok? Tá ficando mais claro, Maria? Melhorou um pouco a Rosana está usando um exemplo aqui, por exemplo, um trafar, que é um traço fraco dela, ansiosa, ansiedade, né? Um traço forte, é a bibliofilia, quer dizer, ela tem facilidades, né, relacionadas ao estudo, ela gosta, né, ela tem uma facilidade muito grande, e ela tem um trafal que é a comunicabilidade. Então, isso é um exemplo que ela colocou aqui, né?
Então, às vezes, ela tem dificuldade de fazer a comunicação, né? O processo da comunicabilidade, expor o seu conhecimento, talvez, ela não consegue expor esse conhecimento que ela tem, ou ela não consegue se posicionar, né, de uma maneira, numa hora, num momento adequado, né? Ok, Maria, ficou mais claro, né? Então, assim, essa listagem, né, de traços fortes, traços fracos e traços faltantes é muito importante para a gente se conhecer um pouco mais, para a gente entender um pouco mais como é que funciona. E também nesses cursos, né, que eu tive a oportunidade de fazer, eu fiz um curso bem legal, que é o curso da conscienciometria, que é o Fundamentos, né? E a gente aprende também a questão de como que a gente vai pegar um ponto forte nosso para combater um ponto fraco, né? Que é a questão da conformática. É bem interessante também, depois vale a pena vocês estudarem mais sobre o assunto, ok? Mas então vamos lá na função do autogestor existencial. Então a gente tem aqui o autogestor existencial, ele tem como função o autoplanejamento existencial. Então ele planejar a nossa própria vida. Então para pensar. Se no nosso curso intermissivo, considerando que nós tenhamos curso intermissivo, nós fizemos um planejamento da nossa vida, mesmo que a gente tenha tido ajuda, né, de amparadores, da equipe do evoluciólogo e até mesmo do evoluciólogo, se a gente fez esse planejamento da nossa vida, por que a gente não tem a capacidade de fazer um planejamento nesta vida? A gente está hoje, não importa a nossa idade, não importa o que a gente tenha feito. Por que a gente não tem a capacidade de hoje fazer uma análise da nossa vida e fazer um planejamento novamente? Eu até convido vocês para o balanço existencial. O balanço existencial ele ocorre, né, no período de carnaval. Nesse balanço existencial a gente tem a possibilidade de fazer uma análise de toda a nossa vida, pelo menos desde o nascimento em diante, fazer uma análise de todos os pontos que aconteceram, todos os aportes existenciais que nós tivemos, fazer uma listagem, né, de vários pontos importantes na vida para fazer um balanço realmente, né, do que a gente quer e de onde a gente quer realizar. Então, uma das funções do autogestor é a questão do autoplanejamento existencial. Outro ponto importante é a auto-organização existencial, elaborar a estrutura da vida. Também tem a autodireção existencial, dirigir, guiar, conduzir a própria vida. Essa questão da autodireção também, eu faço uma ligação com a questão das diretrizes da ProEx, né? O direcionamento da programação existencial também é um curso que a PEX oferece, que é o curso da identificação das diretrizes da ProEx. Também é um curso bem legal, já fiz algumas vezes. É um curso bem legal, que quem não teve oportunidade, esse somente presencial, pessoal, não dá para vocês fazerem à distância, né? Tanto o balanço como diretrizes é um curso da PEX, que é um curso presencial. O autocontrole existencial seria o quarto ponto, né, a quarta função, né, do autogestor, que é o garantir o cumprimento do planejado. O quinto ponto seria a autocapacitação existencial, que é capacitar-se para a vida. Eu acho que isso é um ponto constante que a gente deve sempre estar fazendo, e aqui você está colocando reciclagem existencial, reciclagem intraconsciencial. O sexto ponto é a automanutenção existencial, que é a preservação da vida pessoal. Essa seria alguma das funções do autogestor. E a auto-organização existencial, ele traria um enfoque bem grande dentro desse autoplanejamento existencial, porque a auto-organização existencial é a ordenação e disposição feita pela consciência intrafísica das partes essenciais dos componentes da vida. Então a auto-organização, ela vai, digamos assim, vai ajudar no processo da complexo, né, de você ser completista existencial. Então dentro da organização existencial a gente pode dividir aqui, primeiro seria a questão da tarefa, as tarefas a serem realizadas. Segundo, seria os responsáveis por essa tarefa, definir quem vai realizar quais tarefas. A terceira seria o agrupamento,
que é agrupar as tarefas de acordo com as semelhanças e funcionalidades. A gente coloca aqui, mais para frente, a gente faz aqui uma listagem da necessidade evolutiva. Então, assim, a gente já começa a organizar e começar já respondendo, né? Aqui a gente já entra na questão da... deixa eu me lembrar aqui quem foi. Fabíola, né? Que a Fabíola perguntou sobre a questão do desequilíbrio. Então, Fabíola, aqui a gente já entra. A partir do momento que a gente identificou nosso desequilíbrio, a gente já começa a identificar algumas necessidades. Então, por exemplo, se a gente identificou que a gente está com um percentual baixo na extrafisicalidade, por exemplo, então, qual seria a necessidade que a gente tem? O que vocês acham? Se a gente identificou um desequilíbrio na área extrafísica, o que a gente pode fazer? Se a gente detectou um desequilíbrio na área da saúde holossomática, o que a gente pode fazer? O que a gente poderia, qual seria a necessidade, né, que a gente tem? Então, vamos dar um exemplo aqui para vocês. Saúde holossomática. Você detectou que você não cuida bem da saúde holossomática. Ela representa apenas 5% dos 100% da sua vida, né? No caso aqui, praticar o estado vibracional seria, no caso, uma necessidade da extrafisicalidade, né? Ou também da energossomática, também poderia ser, né, um dos dois. Da saúde holossomática também, porque o estado vibracional ele entra, né, também em vários pontos, né? Mas, então aqui o estado vibracional, né, a Nilce está escrevendo aqui, Nilce Moreno, seria uma necessidade. Então, uma necessidade de praticar o estado vibracional. Então, aí você pode também colocar qual seria a categoria. Então, por exemplo, o estado vibracional, ele estaria ligado ao ponto mais de ego-karma, né? Está ligado ao seu estado vibracional, né? Então, você pode colocar também a categoria dessa necessidade que você tem, ok? Então, vamos supor, uma pessoa que não se alimenta direito, ela pode colocar uma necessidade, a alimentação saudável, né? Então, essa alimentação saudável também estaria ligado ao ego-karma, a questão individual. Vamos supor, interassistencialidade, né? De repente a pessoa ela tem uma necessidade interassistencial, então ela quer desenvolver um trabalho voluntário, de repente ela não faz voluntário nenhum, ela quer doar um pouco do seu conhecimento, das suas habilidades para um grupo de pessoas. Aí você já poderia colocar que seria mais grupo kármico, né? Ela estaria atuando num aspecto mais grupal a partir do momento que ela se colocasse como voluntário. Que mais que a gente pode colocar aqui de exemplo? Ela por exemplo, escreveu um livro, né? Ela estaria ligada também, pode estar ligado à questão interassistencial da questão da assistência, pode estar ligado também à questão mental somática, né? De desenvolvimento do mental soma. Mas aqui a questão, por exemplo, de uma GESCOM, de uma gestação consciencial, já seria um produto, né, do desenvolvimento do trabalho, entraria já no polikarma, né? Na atuação do polikarma, tá? Vocês estão compreendendo aqui a ideia aqui de fazer essa listagem, né, das necessidades evolutivas, né? Então o Matsu está colocando aqui higiene consciencial, né? Exatamente. Então, uma necessidade, ter uma higiene consciencial, né? Então, como é que deveria ser feito isso, né? Em que categoria que isso estaria entrando, né? Dependendo de alguns casos, né? Tudo que a gente faz para a gente acaba gerando uma consequência para outras pessoas que estão próximas também, né? Então, tem muitos pontos que, a partir do momento que a gente se ajude, a gente vai acabar ajudando os outros, né? Isso é uma coisa muito interessante, que às vezes tem a característica, né, principalmente daquela pessoa que é mais assistencial, ela quer ajudar os outros, mas às vezes ela não percebe que ela precisa se ajudar primeiro. Isso acontece muito, eu conheço muita gente assim. Então eu sempre falo, é nobre a vontade que você tem de ajudar os outros, mas é importante primeiro atingir um equilíbrio, né? Primeiro a gente começar a
a entender um pouco mais do processo para a gente poder ajudar as outras pessoas, né? Eu vou dar um exemplo prático aqui. Quando eu conheci a Conscienciologia, eu já queria dar aula. Então eu achei que era uma coisa simples de dar aula, de já começar a entrar. Falei, não, eu li o livro lá, o Coragem para Evoluir, eu falei, eu vou ser professor disso daqui, vou dar aula já. E já fui lá na unidade lá do IPC, lá no Rio de Janeiro, minha cidade natal. E eu já falei que eu queria dar aula, né? A pessoa falou, você tem que, né, estudar um pouco, entender um pouco mais como é que funciona e tal. E foi interessante que eu demorei alguns anos para conseguir realmente começar a dar aula, porque depois eu cheguei à conclusão que eu precisava praticar e vivenciar algumas coisas, daquelas teorias todas, né, que não adiantava só falar, né? Então não adiantava só falar daquela teoria que estava escrita, eu precisava experimentar. E cada experiência que você tem, você às vezes demora alguns meses para ajustar, para fazer reciclagens, para ajustar o conhecimento para se conhecer melhor. Quer dizer, quanto tempo eu demorei para me conhecer melhor e continuo ainda o tempo todo aprendendo, cada semana, cada mês e cada ano aprendendo, né? Na verdade, eu ficaria me preparando aqui mais um montão de tempo já antes de dar aula. Eu ia estudar mais, ia conhecer mais. Por mim, eu ficava aqui estudando até um dia estar perfeito. Mas eu sei que esse dia, ele nunca vai chegar, né? Então, o que a gente já pode fazer, né, no momento, eu acho que isso é muito, muito legal. Eu acho o que a gente já tem de conhecimento, que a gente já possa ajudar os outros, eu acho uma coisa legal você já começar a praticar. Mesmo que você não se sinta, digamos assim, super capacitado para aquilo, mas se você já está aprendendo, você já tem alguma experiência, já pode compartilhar, faça isso, né? Já comece a compartilhar, já começa a indicar e ter essa inter-relação. O Matsu está falando aqui, com certeza você fez bastante autopesquisa antes, né? Pois a gente foi fazendo uma autopesquisa já tem um tempo e na verdade eu trouxe um pouco dessa autopesquisa para vocês. Posso dizer que só estou conseguindo passar e falar essas informações todas porque de uma certa maneira eu pratiquei, eu fiz, eu escrevi, né? O Matsu participou também até do Autogestão Existencial, né? Junto comigo da turma, né? Também do Proexologia, da Introdução. Então, assim, são esses exercícios, essa questão de você pensar, de colocar no papel, trocar ideia com o professor, desenvolver todo esse trabalho, né, de autopesquisa, é o que te gera a teática, né, que é a teoria e prática. Então, de você poder chegar e realmente disponibilizar, falar sobre o assunto, né? Então vamos lá, a gente fez aqui uma listagem das nossas necessidades evolutivas e agora a gente vai para ação, né, pessoal? Não adianta a gente ficar aqui batendo papo, conversando, identificando tudo bonitinho, mas e quais são as metas evolutivas, né? O que a gente vai fazer, né? Como é que a gente vai desenvolver? O Matsu falou que quando viu que era palestra minha, fez questão de prestigiar. Valeu, Matsu, isso mesmo. Muito obrigado aí, você é uma das pessoas que mais participa aí da conferência da Apex, dos cursos EAD também. É realmente uma realização muito grande de poder estar aqui fazendo a conferência. Espero que seja a primeira de muitas que eu vou estar aqui, passando aqui via webconference, ok? Então, as metas evolutivas, elas já entram na questão da prática. Então, né, Fabíola, você fez ali as suas necessidades, você listou as necessidades todas que você tem e agora você vai colocar suas metas, que são as ações. Então, por exemplo, como foi falado pela Nilce. A Nilce disse, por exemplo, o estado vibracional, legal, isso foi uma necessidade que você identificou que faltava. Qual é a ação prática? 20 estados vibracionais por dia, né? Então você pode colocar ações. Então você vai colocar qual a área, né? Você pode colocar a área da extrafisicalidade, ou você pode colocar também a área da energossomática, né, que está dentro da saúde holossomática. E você pode colocar a meta, por exemplo, você vai colocar ali meta,
estado vibracional. Aí tudo que é relacionado ao estado vibracional que você vai poder colocar nas ações. Praticar 20 vezes diários, né? Você pode colocar técnica, prática do laboratório do estado vibracional, né? Para quem tem possibilidade aqui, né, em Foz do Iguaçu. E sempre lembrar de colocar a data, porque o que acontece? Se a gente não coloca a data, o dia nunca chega, né? Então, a partir do momento que a gente coloca a data, a gente assume um compromisso, não só com aquele momento, mas consigo mesmo. Então, é importante você colocar a ação e a data. Quando que você vai começar? Então, por exemplo, você detectou aqui que a sua saúde holossomática, que você não está praticando, digamos, uma atividade física, você não está cuidando do seu corpo adequadamente. Então, você vai colocar aqui atividade física diariamente, pelo menos 40 minutos de atividade por dia. Quando? Naquela segunda-feira que nunca chega? Não. Bota uma data. Né? Você coloca uma data ali e dali você já vai poder começar a dividir a sua vida em vários pontos. Agora, essa questão da meta evolutiva, ela é válida também. Chega um momento, existem momentos da nossa vida, eu ainda vou trazer mais sobre esse estudo, mas existem alguns momentos da área da nossa vida que nosso gráfico pizza, ele realmente fica um pouco desequilibrado. Existem momentos que a gente está estudando muito, né? Um momento que a gente está realmente a parte do desenvolvimento, às vezes, intelectual, área de estudo, está. Mas por quê? Porque aquele é um momento que você tem. Então, dependendo da sua faixa etária, dependendo do seu momento, né, que você está de vida, você vai ter um gráfico diferente e você vai ter metas diferentes. Então, é legal a gente fazer um planejamento aqui de curto, médio e longo prazo. Eu, por exemplo, eu tenho um trafor que é a polivalência. Então, eu tenho uma tendência a atuar em diversas áreas, a fazer diversas atividades e eu caio dentro. Só que o que acontece, né? Às vezes, a gente tem que dar prioridade, né? Não só às vezes, mas sempre, né? A gente tem que priorizar, senão a gente acaba fazendo um montão de coisa. Então, aí já entra, né, um traço forte com um traço fraco que pode ser uma dispersão, por exemplo, de não conseguir concluir ou finalizar todas as tarefas, né, que eu inicio, por exemplo. Estou dando um exemplo para vocês. Então, tudo isso é importante vocês colocarem na hora de vocês desenvolverem essas suas metas, porque não necessariamente hoje você vai conseguir fazer tudo. Então, você precisa planejar. Não, esse ano eu vou fazer isso, mas eu vou terminar isso. Então, em 2012 eu começo a fazer, vamos dar um exemplo prático. Eu comecei agora como meta de 2011 começar a docência. Né? Eu não coloquei a TENEPS, por exemplo, no mesmo ano. Por quê? Porque eu sabia que eu não ia dar conta de chegar e fazer a docência, fazer a TENEPS tudo ao mesmo tempo. Então, a gente pode fazer um planejamento de acordo com os anos. Então, 2011, 2012, 2013, 2014, por que não fazer um planejamento a longo prazo? Então, o planejamento ele é importante e essas metas elas vão se encaixar dentro dos períodos, por isso é importante a importância das datas. E outro ponto muito interessante, que esse eu acho bem legal de vocês já começarem a colocar em prática, é a questão da rotina útil, né, que seria a agenda pessoal. Então, a rotina útil ela é a técnica da auto-organização específica e válida para cada consigne lúcida, baseada na repetição diária de hábitos sadios e, logicamente, analisados para otimizar a realização cosmoética da ProEx. Então, a rotina útil, né, o que consiste essa rotina útil, né, ou agenda pessoal? De você colocar num papel, por exemplo, né, essa aqui é a minha rotina útil. Então, a gente tem um exemplo aqui que vai de segunda a domingo e a horas, né? Você pode colocar, se você acorda às 6 horas da manhã, você coloca a partir das 6 horas da manhã. Se você vai dormir 1 hora da manhã, você pode ajustar de acordo aqui. E a ideia é que cada quadrado desse, que representa um período, né, de tempo, que você coloca um símbolo. Então, quando você já bate o olho
na sua agenda pessoal, você já clica e você já sabe o que você está fazendo. Então, esse aqui eu ando com a minha agenda, né? Então, quando eu abro minha agenda, eu já tenho aqui tudo que eu faço durante o dia, de uma maneira bem simples de identificar. Por exemplo, aqui eu coloquei alguns símbolos, né? Carro em deslocamento, refeição, banho, leitura ou estudo, TENEPS, dinâmica, a empresa onde você trabalha. Então você faz um mapeamento na sua agenda e você coloca os símbolos, porque quando você coloca os símbolos, você já bate o olho e você já analisa já de uma maneira rápida o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer. E é interessante quando você começa a fazer, né, essa rotina útil, essa agenda diária, você começa a ver várias falhas, né? Tanto de pontos que você poderia estar aproveitando melhor, tendo uma produtividade melhor. Você começa a valorizar um pouco mais a questão do seu dia a dia, você começa a valorizar a sua produtividade, você começa a respeitar um pouco mais o que você tem que fazer, porque às vezes, né, a gente acaba se dispersando, exatamente por não estar bem definido, né, passo a passo o que a gente precisa fazer. Tá? Vocês entenderam como é que funciona essa planilha da agenda pessoal, essa rotina? Vocês aprenderam isso, como é que funciona? Tá claro aí para vocês como é que é? Quem aqui já faz isso? Quem aqui já faz isso, digita 10 aí. Quem não faz, digita 0. Tá? Vamos ver aqui a resposta de vocês. Então isso aqui é bem legal, viu, pessoal? O horário que a gente se alimenta, o horário que a gente dorme, isso tudo é muito importante para o nosso equilíbrio, né? Alguns 10, alguns 8, alguns 0, né? Ok, a Ana que está perguntando: tenho 31 anos e sinto que tudo na minha vida corre mais tarde, mas ultimamente estou com um sentimento que é meu, não é de nenhum com 0. Um sentimento, deixa eu ver se eu entendi a pergunta aqui. Tá, eu não sei se eu entendi direito a sua pergunta aqui, Ana. Que você tem a sensação que sua vida ocorre mais tarde, mas ultimamente estou com o sentimento que é meu. Seria consréu aqui? Consciex. Tá, ok. Você tem a sensação que é sua, que não é de uma consciex. É isso, né? Que você quis dizer. Olha, Ana, ok. O que acontece? Essa sensação que você tem, tá? Essa sensação de que você possa ter algo a realizar, ou que você está atrasado com alguma coisa que você não sabe, né, o que pode ser, isso pode estar alguma coisa ligada a alguma ideia inata, alguma recuperação, né, de informação que você precisa pegar. Eu acho que a partir do momento que você começa a ter acesso às informações, né, relacionadas à conscienciologia, você começa a recuperar um pouco, né, de informação, de consciência. Então, esse fato de você estar sentindo, isso já é uma coisa que já está mostrando uma necessidade, né, de você buscar, de você interagir, de você, como é que posso dizer, correr atrás disso, né? Eu acho que isso já é um fator bem interessante, né, para você começar a avaliar. Agora, sem aquela questão de porque perdi muito tempo, tal. Eu também perdi muito tempo. Muitas pessoas estão chegando agora só a ter conhecimentos e informações, entendeu? Pensa o seguinte, pensa o que você pode fazer, né? O que você fez, o que você não fez, o que você pode fazer, né? E se for necessário começar tudo de novo, ainda tem muito tempo, né? Tem algumas pessoas que falam assim, a qualidade de vida melhorou,
o tempo de vida melhorou, então eu tenho mais tempo para realizar minha ProEx. Tem gente que, né, que fica brincando com isso, né? Mas não deixa de ser uma realidade. Mas não pode ter também autocorrupção, né? De falar de sempre deixar para depois o que você pode fazer agora. Então, aquela máxima, nunca deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, ela é importante também, né? Então, assim, pense, né, o que você pode realizar, faça uma análise do que está atrasado ou o que está faltando e metas existenciais, bota no papel, começa, mesmo que você tenha que se preparar e praticar ao mesmo tempo, porque, né, tem uma certa idade que às vezes não tem como a gente ficar, não, agora só vou me preparar agora só vou estudar, agora só vou ler, às vezes você vai ter que fazer, perdeu ali a oportunidade que você teve antes, agora você vai ter que se preparar e executar ao mesmo tempo, não tem jeito, né? E, inclusive é o que eu me sinto hoje que eu faço, hoje eu me sinto que eu estou recuperando muito terreno, que eu poderia já ter feito coisa mais tempo, mas estou tranquilo, estou me preparando e ao mesmo tempo já começando a executar, começando a colocar em prática, mesmo que não seja, digamos assim, da maneira que eu imaginava que seria perfeita de fazer, mas assim, certas coisas você precisa dar o início, né? Começar a executar e vai ajustando e vai desenvolvendo e vai fazer. Eu acho que a realização é uma coisa muito importante. E quando você chega e atinge, né, quando você começa a executar e você já começa a ver repercussão, aquilo se transforma numa coisa natural. E daqui a pouco você está fazendo tudo de uma maneira natural e só vai crescendo. É bem, bem legal assim. Começa o fluxo já começa a desenvolver. Né? Deixa eu ver que eu tenho mais perguntas aqui. A Cris de Goiânia. Olá, Cris. Participei aí, né, também. Eu acompanho todo esse pessoal que faz os cursos online da PEX, o curso EAD Cris. Né? Fiz o curso Autogestão Existencial e desde então tem me ajudado muito. Legal. E o mais importante, né, Cris, é manter, né? Porque às vezes a gente coloca no papel e a gente não consegue fazer a manutenção, né? Alba, né? Pois é, eu fiz preciosas informações, obrigado. Eu que agradeço aí pela oportunidade de estar compartilhando, de estar aqui trocando informação com vocês, porque da mesma maneira que eu estou ensinando, eu também estou aprendendo. Então, o negócio aqui é um ciclo, né? Bem legal. O Mauro, seria possível encaminhar as figuras com os respectivos símbolos para que eu possa tentar construir minha rotina útil? Caso positivo, segue e-mail. Tá, ô Mauro, eu vou fazer o seguinte, no final da apresentação eu vou deixar um e-mail, tá? Você manda para mim, porque senão eu vou esquecer. Você manda para mim um e-mail que aí já fica anotado lá que eu passo para você, ok? Eu tenho já isso pronto já. A Ana Elba, né? Me autoanaliso e sei que estou sendo ajudada, pois esse sentimento de atraso é algo inato realmente, sou muito exigente. Ok. Agora lembrando, né, Ana, que essa questão da exigência, né, às vezes a gente acaba deixando de fazer muita coisa pelo fato de ser exigente, né? Depois a gente fala, não, só vou começar a dar aula só quando eu souber todas as informações e todos os conteúdos e tiver perfeitamente para dar aula. Ó, enquanto o professor Valdo estiver vivo, vai ser difícil você acompanhar todas as informações, porque ele escreve um verbete por dia, não dá para acompanhar, né? Então, assim, não fique esperando o melhor dia chegar para você fazer alguma coisa. Às vezes você vai ter que entender que certas coisas a gente precisa fazer mesmo não estando com tudo pronto. Às vezes a gente vai ter que colocar o carro para andar com 3 rodas, né? E depois a gente para no posto de gasolina, bota a 4ª roda, mas às vezes a gente precisa, né, começar a fazer o negócio. O Ricardo Rodolfo, por que este curso das leis das diretrizes existenciais não pode ser EAD? Ou existe itinerância para ele? Sim, Ricardo, existe itinerância para esse curso, tá? É a questão do modelo, né? Porque o curso de identificação das diretrizes da ProEx, ele é um curso que você tem uma questão do Consim Cobaia, né? Então algumas pessoas do curso são sorteadas
e você tem digamos assim, uma exposição da pessoa, onde ela vai colocar o seu caso, o que ela faz, o que ela não faz, e o proexólogo, né, especialista, ele vai ajudar na questão da orientação. Então é um modelo assim que é um modelo presencial. Eu não vejo como teria que de repente fazer, porque tem muita coisa envolvida, né? O curso presencial está ligado também com a questão do desassédio também que acontece, né? Com a pessoa. Assim, esse modelo de identificação, ele é um modelo presencial. Agora, eu não sei se você é voluntário de algum IC aí na sua região, mas você pode propor aí para a Apex, para que ela faça uma itinerância na sua região, não sei, de repente fazer alguma parceria com alguma IC que tenha na sua região, é uma ideia, né? Ou também de você poder estar aqui em Foz ou em São Paulo, ou dependendo da cidade que tenha esse curso presencial. Sou recém-ingresso com vontade de Recife. Legal. Do IPC, no caso, ou da... Qual IC? Da Intercamp. Ok, então, já pode ver, de repente já começar, porque eu não estou lembrado agora aqui se já teve, Sabrina, você se lembra se teve algum curso na Intercamp recentemente, diretrizes da ProEx? Mas é bom assim, teve, não teve? Teve algum curso recentemente que a Apex levou através da parceria com o Intercamp. Então, assim, entre em contato com o pessoal e... Vai ser em setembro? Eu estou sem informação aqui agora no momento, mas você também pode mandar um e-mail também para mim, tá, Ricardo? Que eu também te passo orientação quando é que vai ter esses diretrizes da ProEx, esses cursos e as cidades também. Você pode, através do site da Apex, que é o www.apexinternacional.org, você pode lá dar uma olhada e analisar, ok? As datas. Tá, teve o da Milena, mas foi introdutório, tá? Foi introdução à programação essencial. Já é um caminho andado, né? Já tem um terreno já para fazer a identificação das diretrizes. Eu acho que agora é só dar uma continuidade, né? Ok? Então, acho que de pergunta, por enquanto, posso dar uma avançada aqui no slide, né? Então, é interessante que quando a gente começa a fazer na nossa agenda diária, surgem alguns endoconflitos, né? Que são aquelas situações, há pelo menos duas necessidades simultâneas, cuja satisfação implica a insatisfação da segunda. Quer dizer, você satisfaz a primeira, mas insatisfaz a segunda, impelindo a ação da consciência e da consciência para direções diferentes, acarretando desconforto, né? Então aqui a gente já continua a questão, né, do você não sabe que, eu vou estudar, eu vou refazer minha faculdade, eu vou começar, a gente tem aqui alguns exemplos, né, ou eu vou começar a voluntariar, então como é que eu vou ajustar essa questão do meu endoconflito, né? Isso é bastante interessante, tem vários exemplos aqui: duplo evolutivo ou casamento, faculdade, voluntariado, impopularidade versus status, produtividade versus ociosidade, ProEx versus carreira. Então, assim, é bem interessante, né? Às vezes a gente chega e fala, poxa, mas eu estou numa área, num momento favorável em relação ao profissional, mas será que eu preciso tirar um pouco da minha área profissional para me dedicar um pouco mais, porque não está muito ligado à ProEx, ou será que eu preciso fazer o pé de meia? Tudo isso é o planejamento, né? Isso pode variar de pessoa, pode variar também de própria programação existencial, mas tudo você precisa realmente avaliar, fazer uma análise, né, do que realmente vai ser ali o mais importante, né, no momento. E se vocês também, a gente tem um programa aqui que é o CIAPEX, que é o Serviço de Apoio Existencial. Se você tiver com algum endoconflito que você não consiga resolver, é gratuito, você pode vir aqui em Foz do Iguaçu, estamos de braços abertos aqui para vocês, e fazer o agendamento, né? Você pode fazer agendamento até pelo site da PEX, ok?
Aqui eu aproveito para fazer aqui a divulgação de tudo assim, mas pessoal, como é que eu posso dizer? É do coração mesmo que a gente faz, porque assim, é aprendizado, né? Todos esses que eu falei aqui, eu já participei, todos esses cursos que eu falei aqui hoje, que eu promovi, que eu disse, foram cursos que eu fiz e que me ajudaram. Então, automaticamente eu já indico, já passo e já falo, né? Para vocês, ok? Deixa eu ver, o Ricardo falou aqui. Parabéns pela desenvoltura, tive também aí no balanço agora de março. Legal, agora eu vou logo dar um aviso para vocês aqui, viu? Teve gente aqui que esteve no Congresso Intermissivista e não veio falar comigo. Poxa vida, que coisa! Eu fiquei chateado de não ter tido a oportunidade de cumprimentar alguns de vocês que estavam aqui no Congresso Intermissivista, né? Quando eu fiquei sabendo que tiveram alguns alunos nossos, principalmente alunos do EAD, que eu gostaria de dar um abraço, eu não tive a oportunidade, mas tudo bem. Na próxima, a gente toma um cafezinho junto. Então vamos lá, para finalizar. A Rosiana falou, é verdade, Rosiana. E eu te dei um abraço, né? Não foi? Pois é. Matsu, isso mesmo, você mesmo. Então tá bom, você me avisa lá que eu não te vi. Se eu tivesse te visto, com certeza eu ia te abordar. Ok. Então como é que a gente faz aí quais seriam as possíveis soluções, né, para a gente poder solucionar esses conflitos e até mesmo a questão da auto-organização, né? A questão do autoconhecimento, isso é básico. A partir do momento que a gente começa a fazer o levantamento de todas essas informações, todo esse mapeamento que a gente passou aqui na conferência de hoje, a partir do momento que a gente tem o autoconhecimento, a gente levanta a poeira, a gente tem que resolver, né? Quando a gente mexe na coisa, a coisa ela aparece e a gente tem que resolver, né? E a partir do momento que aquela coisa começa a aparecer, você precisa se posicionar, né? Chega um momento na vida que a gente não pode, a gente não tem como mais ficar em cima do muro. Não, a gente vai ter que se posicionar realmente, porque se a gente não se posicionar, as outras pessoas vão te posicionar por elas, né? Outra solução também é a questão do megafoco. Assim, sabendo que tem muitas atividades, mas a gente realmente priorizar o que vai ser mais importante naquele momento. Os mínimos existenciais, né? O que seria isso? Os mínimos existenciais é assim, tudo bem, eu não tenho condição de desenvolver todo o equilíbrio em diversas áreas da vida, mas lá na questão da extrafisicalidade, ver, eu posso fazer, né? Enquanto eu estiver andando daqui até a escola, ou a faculdade, ou até a alimentação, eu vou praticando o estado emocional. Quer dizer, você começar a inserir no seu dia a dia, nos pequenos passos de tempo, o que você pode fazer, né? O que você pode desenvolver. Até, por exemplo, parapsiquismo, não tem muito tempo para fazer dinâmica e tal, mas você pode começar a treinar certas coisas, né? Vou dar um exemplo bobo aqui, só para dar um exemplo bobo, que é uma coisa que eu faço. Quando o telefone toca, eu tento descobrir quem é. Eu estou o quê? Estou praticando, de uma certa maneira, algum desenvolvimento de parapercepção. Então, se você conseguir colocar no seu dia a dia pequenas atividades que você vai poder trabalhar em diversas áreas da vida, você vai acabar começando a pegar gosto por aquilo, né? 4 aqui seriam os princípios da convergência. Isso aqui eu uso muito. Por exemplo, quando eu estava no processo de formação de docência, né, pela Reaprendência, que é uma IC, que cuida de toda essa parte, né, de parapedagógico, eu tinha uma aula de introdução à programação existencial e eu pedi para eles, falei, a aula que eu for dar de treinamento para vocês pode ser a aula que eu vou fazer quando eu tiver a minha aula, quando eu tiver que ser professor, é até bom que eu treino e tal, quer dizer, apliquei a convergência, quer dizer, eu utilizei uma aula que eu faria, o que acontece? Essa aula, normalmente, você tem que escolher um tema, você tem que falar sobre um tema, né? Então, se eu estava estudando por um tema específico para eu dar a aula,
o que aconteceu? Eu aproveitei para dar o mesmo tema. Isso pode acontecer na faculdade, de você fazer uma tese de mestrado, alguma coisa que você possa utilizar no seu dia a dia ou mesmo na sua prática de estudo, né, dentro da própria Conscienciologia, etc. Então, você aplicar esse princípio dessa convergência, de você sempre estar fazendo uma coisa, por exemplo, né? Eu estava aqui fazendo uma leitura desse livro aqui, Em Busca de Sentido, né? Esse livro aqui que eu ganhei de aniversário, né? Do professor Losch, né? E ele fala aqui sobre a questão do sentido da vida. Então, lendo esse livro aqui, automaticamente eu já estava de uma certa maneira me preparando até para essa aula. São algumas convergências que você pode fazer no seu dia a dia, né? Estou dando um exemplo. Tem aqui a Gabriela, né? Parabéns pela sua comunicabilidade e também de não ser tão elitista com os termos, pois você disse com coração, é uma coisa pequena, mas diz muito. Ok, tá certo. E também a vontade, né? Eu acho que uma das soluções, né, você achar, né, o que te motiva, né, no teu dia a dia, ser você mesmo, ser autêntico, né? Eu acho que é isso que a Gabriela está falando, que é a autenticidade, né? Eu demorei até um pouco de tempo para conseguir chegar no equilíbrio, porque às vezes quando a gente tem acesso a algumas informações, às vezes a gente fica meio perdido ali. Então a autenticidade é legal, você ser você mesmo e ter uma maneira de se comunicar. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. E a auto-organização. Inclusive, eu vou dar para vocês aqui o verbete chamado auto-organização consciencial. Ele é um verbete bem legal, que às vezes a gente pensa que organização ou auto-organização é só saber encaixar tudo no lugar certo, ter uma organização espacial ou mental somente. E participando desse verbete, foi até da professora Pilar, né? Participando desse verbete, eu descobri que existem 95 categorias de auto-organização. Então aqui eu enumerei aqui algumas que são interessantes aqui, que é auto-organização administrativa, auto-organização ambiental, auto-organização comunicativa. Essa eu acho que foi uma das melhores que eu tive aqui, que eu coloquei aqui. Eu fiz uma nota aqui no curso Autogestão Existencial também. Eu tive a oportunidade de estudar mais sobre esse verbete. Auto-organização dinâmica, auto-organização disciplinadora, auto-organização educacional, evolutiva, financeira. Então você imagina aqui, são 95, proexológica e assim vai. Depois vocês podem dar uma olhada, né, nesse verbete aqui, que é muito legal, viu? Vale a pena, né? Você vê que você tem algumas organizações, né? Às vezes a gente acha de se desorganizado, mas a gente vê que existem vários tipos de organização. Alguns você é mais organizado, outros você é menos, então você já começa a saber desenvolver já cada tipo de organização. E acaba aqui, nossa conferência de hoje já terminou o tempo. E eu acabo aqui com uma questionologia para vocês, né? Você, internauta, você que está aí hoje assistindo a nossa web conference, já se conscientizou da importância da lucidez e desenvolvimento do atributo da auto-organização evolutiva para uma melhor autogestão existencial? Então fica aqui a pergunta para vocês e também fica o e-mail para que eu possa mandar aí a apresentação, né, para quem tiver interesse aqui na planilha útil, rotina útil, posso mandar aqui os slides para vocês. E agora eu vou finalizar a nossa conferência de hoje, fazendo um convite para vocês que estão aqui na sala de conferência hoje. Nós estamos agora nesse momento aqui com 20 pessoas e eu queria fazer um convite para quem não participou ainda. Eu queria convidar para vocês participarem do curso Autogestão Existencial, que vai ocorrer no dia 27 de agosto. Então a gente tem aqui, só conferindo a data, 27 de agosto, ele é um curso que vai ter a duração de um mês. Ele vai do dia 27 de agosto a 30
de setembro, ok? Então as inscrições elas já estão abertas no site, eu vou digitar aqui para vocês, que é o www.apexinternacional.org/. Você digita para mim, Sabina, por favor? apexinternacional.org/autogestão, tá? Você pode entrar lá e você pode acessar e fazer. Eu acho que é uma oportunidade bem legal, assim, para mim foi muito produtivo poder participar e participar desse curso Autogestão Existencial, porque lá você pratica, você faz exercício, você debate com a turma, ele é bem legal, se eu não me engano está R$180 o valor do curso, quer dizer, para você ficar um mês aí participando junto com os professores, realmente vale a pena, né? E também gostaria de convidar a todos aí que estão na sala, até para poderem indicar para amigos ou familiares o curso Introdução à Programação Existencial. Ele já é um curso de introdução à Conscienciologia, né? Esse curso Introdução à Programação Existencial, ele é um curso assim que vai falar um pouco sobre o que é Conscienciologia, ele apresenta o que são os conceitos de programação existencial, de projetos, é um curso mais introdutório, tá? Então, para quem tiver interesse em fazer esse curso Introdução à Programação Existencial, começa agora, já na segunda-feira, tá? Então a inscrição pode ser feita toda online, através do site, boleto bancário, tudo R$110. Apenas o curso, que é a Introdução à Programação Existencial. A gente tem algumas vagas ainda para fazer parte desse curso. Algumas pessoas aqui já fizeram, a Cris já fez, o Matsu, se não me engano a Rogiano, o Mauro também. Algumas pessoas já fizeram, né, o Introdução à Programação Existencial. Então, vale a pena aí o convite, né, de vocês poderem participar ou indicarem pessoas também que sejam próximos, familiares, amigos, e indicar para o curso. Basta indicar o site www.apexinternacional.org/introdução, tá? É o curso que é a Introdução à Programação Existencial. Eu agradeço aí a participação de todos, prometo que não será a última apresentação webconference que eu farei esse ano ainda. Farei uma apresentação aqui para vocês e vai ser um prazer novamente poder passar um pouco aí do conhecimento, das informações que a gente tem. Muito obrigado aí, Cris, muito obrigado a Sabina que está ajudando aqui no suporte, obrigado a participação da Adriana, na Elba, Anderson, a Cida Nicolau, sempre lá no Facebook, né? A Cris de Goiânia, a Gabriela de São Paulo, a Josi, a Mara, Maria Santana, Marta Brito, Matsu, lá de São Paulo, Mauro, a Nilce, o Ricardo de Pernambuco, Rogiana de Santa Catarina, Vitória de Santa Catarina. Muito obrigado aí pela presença de todos vocês. Ficamos por aqui e até a próxima conferência aí, do próximo sábado, a próxima conferência da APEX.